Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão de Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre economia do meio ambiente ou economia verde. Eu acho que não é exagero dizer que a gente passa hoje por uma onda verde no mundo. Basta olhar o que está acontecendo nos países ricos ou desenvolvidos, os programas de governo do Biden, da Europa, da Ásia, da China. Eu nunca imaginei que a gente fosse viver de verdade por uma onda tão grande de preocupações com o meio ambiente na economia, né, nos policymakers, nos gestores de política pública. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje dois gigantes do setor, dois grandes conhecedores desse tema, o Márcio Macedo da Costa e o Carlos Eduardo Jung, também conhecido como Cadu. Então vou passar primeiro a palavra para o Cadu se apresentar, brevemente falar um pouquinho dele, da trajetória dele, depois do Márcio, e a gente já começa o nosso bate-bola. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente nesse momento em que, depois de algumas décadas de muita luta, né, para que a gente conseguisse colocar esse tema, e Márcio é parceiro desde o início dessa brincadeira, né, a gente conseguir colocar o tema da sustentabilidade dentro da agenda econômica, né? Eu sou professor de economia, toda a minha formação em economia, graduação, mestrado, doutorado, sou professor do Instituto de Economia já tempo suficiente para ter virado titular, então muitas décadas trabalhando nisso, mas a minha origem não é da área ambiental, a minha origem é da macroeconomia e da política industrial. E o que a gente percebeu foi a partir dos anos 90, em que você não consegue mais fazer um debate sobre desenvolvimento sem considerar todas as dimensões da sustentabilidade. Então, o que eu faço no meu trabalho como professor e como pesquisador? Eu tento juntar esses pedaços em algo que seria o desenvolvimento no seu sentido literal, né? A gente não precisaria falar em desenvolvimento sustentável, porque isso é uma redundância. A gente precisa recuperar a visão do desenvolvimento como um processo integral de transformação da sociedade. Então, o meu trabalho tem sido muito nisso, tanto do ponto de vista de aulas, né, muito curso, não apenas para os alunos da UFRJ. Hoje eu tenho a felicidade de ser também professor colaborador de 2 programas de pós-graduação em ciências ambientais, um da Universidade Estadual do Mato Grosso e outro da Federal do Amazonas, onde eu lido diariamente com biólogo, engenheiro, físico, agrônomo, advogado, sociólogo, antropólogo. Então, toda a minha carreira foi, de certo modo, a de tentar me tornar uma pessoa mais aberta a uma visão de mundo, como era a origem do pensamento do desenvolvimento, inclusive dos grandes nomes, Celso Furtado e demais, que tinham uma percepção de sociedade. E é isso que eu acho que vai falar um pouco. Fantástico. Eu até tenho sido muito crítico em relação aos economistas, né, e até ia me lamentar também pela sua formação de economista, assim como a minha, né, mas eu acho que dá para ver um pouco de luz no fim do túnel, né, Cadu? De repente a gente está conseguindo avançar, tomara, né? Márcio, você é a nossa esperança. Você vem da engenharia, né? Você vem mais de uma cabeça mais aberta, não tem os preconceitos dos economistas. Estou brincando aqui, obviamente que eu adoro os economistas, sou suspeito para falar, né? Mas seja bem-vindo, Márcio. Nos conta um pouquinho de você. Olá, Paulo. Olá, Cadu. Bem, eu sou graduado em engenharia metalúrgica pela UFRJ e sou doutor em planejamento energético pela COP, também UFRJ. Bandeei um pouco mais para o lado ambiental, né? Fiquei mais atuante do que o lado energético, mas mantive sempre essa linha também de energia, parte industrial, me dediquei à parte de eficiência energética, campo da ecologia industrial, fiquei um tempo lá na Califórnia, no Lawrence Berkeley Lab, como pesquisador visitante, fui professor aí da FGV, da Universidade Estácio, da Veiga de Almeida, e aí em 2001 entrei no BNDES, já quase terminado meu doutorado, já tinha uma experiência em política ambiental e movimentos ambientais, então eu consegui juntar no BNDES tanto o lado da política ambiental quanto a parte acadêmica, né? E no BNDES eu encontrei um campo muito fértil
para esse tipo de atuação. O BNDES tem um histórico de muitos anos, né? Acho que foi o primeiro banco brasileiro a ter uma unidade ambiental, né, em 1989, né? E passei por um monte de evoluções que teve no BNDES. O BNDES é um espaço excelente para conectar políticas governamentais e iniciativas privadas, né, investimentos privados. Então, lá eu ganhei uma capacidade de... Ou seja, lá você ganha uma caneta mais forte, né? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no BNDES, porque lá a gente pode realmente fazer uma diferença numa série de investimentos, em particular na questão do desenvolvimento sustentável, de uma economia verde, e principalmente economia de baixo carbono agora, né? Isso que você falou, Márcio, é muito interessante porque me ocorria aqui a relação entre teoria e prática, né, que é um tema chave para os economistas, e eu até queria pedir para o Cadu, na sequência, falar um pouquinho da história da economia verde, do pensamento de questões do meio ambiente em economia, mas parando para pensar no BNDES, é interessante ver como o BNDES é o lugar desta prática, né, onde a economia vira uma prática mesmo, que acaba influenciando os próprios economistas. Eu acho que não seria exagero dizer que o BNDES tem um papel no pensamento sobre a economia do meio ambiente e sobre a economia verde, não só no Brasil, como no mundo. É importante lembrar que o BNDES chegou a ser credor de mais de 30 bilhões de dólares em projetos ambientalmente sustentáveis, né? Então, a gente tem um celeiro de cabeças, de cérebros incríveis no BNDES que está, obviamente, olhando para milhares de questões, mas uma delas, sem dúvida, é essa questão ambiental, e há muito tempo já. Acho que o BNDES é um dos pioneiros nisso. Então, acho que um primeiro tema para a gente explorar, dentro dessa ideia da história do pensamento sobre o meio ambiente, se o Cadu puder explorar um pouquinho, e de como isso no BNDES virou prática, e essa própria prática voltou a influenciar o pensamento, né? Porque eu vejo hoje, por exemplo, os trabalhos da Mariana Mazzucato, que inspiram aqui o título do nosso podcast, né, Missão Desenvolvimento, muito do que ela escreve, ela aprendeu com o BNDES, né? Então, a gente faz um podcast aqui que é patrocinado pela Associação de Funcionários do BNDES para, vamos dizer assim, falar de coisas que, obviamente, estão sendo aplicadas a partir da teoria econômica, mas que o próprio BNDES ajudou a desenvolver, né? Como é que vocês enxergam isso? Se a gente for pensar um pouco de história do pensamento econômico, e o problema é que eu tentar fazer isso de tal modo que eu não faça uma aula e eu não tome todo o tempo do mundo, a questão dos recursos naturais ela está presente desde o início da discussão econômica. Eu queria chamar a atenção que Adam Smith, antes de virar o Adam Smith da teoria da riqueza das nações, ele passa um tempo com François Quesnel e os fisiocratas franceses, que têm uma visão, de certo modo, de economia natural, ou seja, a concepção do valor nos fisiocratas vem da natureza, vem da propriedade que a terra teria de gerar recursos. Ele nunca é abandonado propriamente dito. O que acontece é que, no debate econômico, acaba prevalecendo uma visão de assuntos, de temas, nos quais não só a parte ambiental, como a parte social acaba sendo relegada a segundo plano. E para resumir bastante, para ficar só no tema do que a gente chama da área de desenvolvimento econômico, a métrica que se trabalhava usualmente para desenvolvimento econômico o desenvolvimento social, era o PIB per capita. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele só surge nos anos 90, início dos anos 90, por uma forte crítica a respeito das consequências sociais das políticas macroeconômicas. E, em particular, nos anos 80, com um debate que era conhecido como as consequências sociais das políticas de ajustamento macroeconômico. E isso é um tema que vai ser relativamente comum, tanto na fase de ouro do keynesianismo, que é quando surge o BNDES, a ideia de um Estado conduzindo a economia, vem do Plano Marshall, vem de uma visão histórica importante que no mundo se desenvolveu. Eu não vou gastar tempo aqui, assistam o podcast do Paulo Guzmão e do Rogério Studart, que vocês falam, explicando exatamente a importância dessa intervenção, o significado, por exemplo, de um banco de desenvolvimento.
mas no qual a percepção fundamental era a geração de demanda efetiva, geração de emprego. Se eu gero emprego e gero renda, capacidade de consumo, eu estou satisfeito. Ou seja, eu atendo o lado keynesiano se eu gero emprego e eu atendo o lado neoclássico se eu gero capacidade de consumo. E estávamos resolvidos. E aí entra a questão da distribuição de renda. E entra a discussão de distribuição de renda, começa a haver um questionamento sobre o modelo de desenvolvimento. Lembrando que o banco chamava-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e aí nesse período é introduzido o S, passa a ser de econômico e social. Nos anos 90, há uma percepção de que eu não consigo ter um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social se eu não atentar para o espaço, o locus onde isso acontece. Ou seja, a economia ela não existe num espaço vazio. Ela existe num espaço social que, por sua vez, é inserida num espaço físico. E esse espaço físico, ele interfere, ele afeta as relações econômicas. E esse espaço físico, inclusive, tem limites. Eu não posso desmatar até o fim, porque senão eu perco a biodiversidade. Eu vou ter aumento a atmosfera tem uma capacidade limitada de absorver gases de efeito estufa. A Baía de Guanabara tem uma capacidade limitada de absorver poluentes de carga orgânica e outros poluentes de veiculação hídrica, e por aí vai. Então, essa percepção passa a ser crescente porque, entre outras razões, por uma razão prática. E já que nós estamos falando aqui um pouco de banco de desenvolvimento, eu acho que faz sentido a gente focar um pouco, né? Esse debate também não está acontecendo num espaço vazio. Os bancos de desenvolvimento, em particular o Banco Mundial, o Banco Interamericano, começam a sofrer sérios problemas na avaliação dos seus projetos, porque esses aspectos não eram considerados. Eu não levava em consideração a tal da externalidade, que é a consequência de um ato que não é internalizado por quem é responsável, ou seja, uma fábrica que polui, um assoreamento que leva à inundação e por aí vai. E isso foi constituindo, dentro do lado, vamos dizer assim, mais prático da economia, a implementação de ideias que eram muito antigas. Nós já fizemos 100 anos do PIGU, falando do problema da externalidade. PIGU, por sinal, que é o mesmo criticado na teoria geral. O inimigo do Keynes, né? O Keynes pegou ele, na verdade, o Keynes pegou ele para Cristo, porque o Pigou era um cara brilhante, né? Mas é que ele teve a infelicidade de ser escolhido pelo Keynes para ser surrado, né? Porque, na verdade, a teoria do emprego do Pigou era a essência do que o Keynes queria criticar, porque ele representava o mainstream do pensamento econômico. Ou seja, o Anthony Cecil Pigou, que já era, não sei se entra no ar, o Pigou, que já era o grande ícone do mainstream, ele já falava de meio ambiente. Mas se a gente pegar um outro autor que também completa 100 anos de obra, que é o Vassili Leontiev, com o modelo de subproduto, o Leontiev introduz a questão da poluição na sua modelagem de insumo-produto muito antes da gente falar em sustentabilidade. Ronald Coase, com a questão dos direitos transacionáveis, aí entra Cutila, entra um monte de gente que já falava. A questão não era a ausência do tema em si mesmo, mas o espaço de oportunidade que vai surgir exatamente quando há uma percepção global de que nós temos limite. E isso é o mais fundamental. Esse não é um problema estrito de relação com o meio ambiente. Nós não estamos aqui apenas porque gostamos de aves, de ar puro, de árvores. É porque isso tem uma relação fundamental com o desenvolvimento social. Porque existe uma relação muito forte entre condições ambientais e as condições de vida, em particular dos mais frágeis. Então a gente fala economia verde, fala agenda verde, mas ela é a agenda azul, porque é também do oceano, ela é a agenda negra, porque é a agenda da questão da inserção, da inclusão social, é a agenda rosa, porque fala da questão da mulher, é a agenda arco-íris, é de todas as cores. Então, o que hoje a gente compreende no desenvolvimento sustentável é essa mescla. E, só para exemplificar, a gente saiu de uma métrica que era o PIB per capita, que era a métrica do desenvolvimento, passamos para 3 variáveis para o IDH, um PIB per capita ajustado, um componente de educação e um componente de saúde, basicamente expectativa de vida. Vamos para os objetivos do milênio
E dos objetivos do milênio, saltamos para os 17 ODS, que são mais de 150 métricas. Ou seja, a complexidade do problema econômico obrigou a gente a internalizar essas questões dentro do próprio processo de discussão Perfeito. do planejamento e das políticas que cuidam tanto do curto prazo como principalmente do longo prazo. Maravilhoso. Vamos chamar o Márcio aqui para ele nos contar dessas políticas, porque ele, melhor do que ninguém, vive isso na pele. Na verdade, ele faz essas políticas, né? Então ele vai poder contar para a gente como que isso vem batendo na prática, né, dos economistas, da economia, dos bancos de desenvolvimento, do BNDES, né? Como é que a prática, vamos dizer assim, trouxe o uso de ideias que já estavam por aí, conforme o Cadu também nos mostrou, né, Márcio? Sim. Paulo, apesar do pioneirismo do BNDES, né, em implementar políticas ambientais, estabelecer equipes que tratassem das questões ambientais, isso internamente sempre foi levado a muito custo. Nunca foi fácil essa disseminação, essa consolidação dessas ideias do meio ambiente ligado, qualificando o desenvolvimento, nunca foi muito tranquilo internamente, né? No BNDES é uma representação do que existe na sociedade, né? Então, não foi fácil, né? Eu diria que existe um papel duplo do meio ambiente, como o Cadu destacou, que é de provedor de recursos e também de um repositário dos rejeitos, né? Que entra a questão dos limites. E tem um exemplo muito curioso, né? Quando a gente pode imaginar um exemplo imaginário, né? De uma pessoa que esteja dentro de um quarto em que você fale assim, você pode ter o aporte que você quiser de energia, de comida, de entrada, do que você quiser, do bom e do melhor. Então, em tese, os recursos naturais estão entrando naquele sistema. Mas se você não tiver o outro papel, que é o repositário Vai faltar dos rejeitos... Vai faltar um esgoto aí nessa história, né? Se você, a pessoa que estiver nesse quarto, não puder jogar para fora os produtos, subprodutos do seu metabolismo, ela morrerá, né? Então tem esse papel duplo aí que tem que acontecer. Acho que o Cadu não citou, mas a gente pode lembrar do Georgescu Roegen, que falou, trouxe a lei da entropia, né, que é da desorganização dos sistemas, e até aproximando-se a uma visão um pouco escatológica, porque a gente não poderia escapar das leis da termodinâmica, da degradação dos recursos, né? Mas isso, quando você vem para o caso prático, até mesmo o Georgescu assumia que é possível, sim, nós traçarmos trajetórias de menor produção de entropia, ou seja, trajetórias tecnologicamente e de gestão que tenham maior eficiência no uso dos recursos, que você consiga ter uma economia mais circular, pensando na reciclagem. Se a gente pegar um exemplo hoje, toda a nossa questão de eficiência hoje dos sistemas energéticos futuros dependem muito de minerais, dependem de silício, de cobre, de lítio, né? E dependem de mineração, né? Então, isso fica bem marcado como existem oportunidades na economia para a gente retardar ou melhorar essa economia em torno de uma abordagem mais verde. No BNDES, isso hoje está muito marcante, hoje há uma orientação muito forte para que o BNDES consolide as suas linhas de atuação na Amazônia, em torno da restauração dos sistemas, da preservação, né? Então, o assunto mudanças climáticas, mercados de carbono, isso está muito em voga hoje no BNDES. É um momento muito interessante de inovação, de uma tentativa de chamar as empresas também para participar, junto com o BNDES, de políticas ambientais. E pensando aqui no que vocês estavam falando, especialmente do Cadu falando dos indicadores, né, me fez lembrar de algumas mudanças que eu tenho visto em cálculo de PIB, né, que acho que o Banco Mundial estava fazendo cálculos de PIB tirando o depressão ou depletação de recursos naturais, não sei exatamente qual é a palavra correta, né?
Qual é a ideia? Quando você tem extração de petróleo puro e simples, extração de minério de ferro puro e simples, são atividades tão extrativas que quase não dá nem para você considerar elas como PIB, porque você está simplesmente tirando algo que já foi feito, tirando algo que já foi produzido, né? Até queria perguntar para vocês como anda isso, né? Se esses indicadores avançaram e tal, porque eles me parecem trazer uma perspectiva interessante, né? Da produção como um valor adicionado e não como um valor retirado da natureza pura e simplesmente. Isso também me leva a pensar sobre as principais atividades econômicas brasileiras, né? Mineração, pecuária, agricultura, e como a gente deveria pensar, né, sobre elas em termos de extrativismo e em termos de geração de valor, né? Porque eu entendo que tem um limite, né? Você falar assim, pô, vou fazer uma agricultura totalmente extrativista, uma pecuária extrativista, uma mineração extrativista. Ou então eu vou tentar pensar numa agricultura, numa pecuária e numa mineração que gere valor de alguma maneira. Ou então, no limite, eu vou simplesmente abandonar essas atividades. Estou exagerando no raciocínio só para a gente fazer aqui um exercício mental, né? Eu vou abandonar, pensa no caso da Amazônia, um caso limite. Vamos abandonar essas 3 atividades na Amazônia e vamos tentar fazer algo completamente diferente com a floresta, né? Então, como é que vocês pensam essa coisa dos limites das atividades que a gente já tem, do repensar sobre essas atividades que a gente faz, que são nocivas muitas vezes, e de novas atividades que a gente pode... Eu sei que minha pergunta, ela demandaria, assim, várias horas e uma tese, né? Mas eu queria só um saborzinho, assim, primeiro do Cadu, depois do Márcio, de como é que vocês enxergam as atividades brasileiras do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e do futuro, né? Eu entrei nessa área ambiental exatamente por causa do tema do que você está se referindo, a contabilidade ambiental. O jargão usual é PIB verde, ou seja, como incorporar as questões ambientais nas métricas de cálculo econômico. E eu não sei se vocês sabem, inclusive tem um projeto de lei que foi aprovado. Existe uma lei que determina no Brasil que deveríamos estar calculando alguma coisa como produto verde. Esqueci o nome agora do projeto de lei. Eu sou ruim. Esqueci o nome do Arthur Pigu, esqueço o nome da... Não, mas a ideia fundamental, a ideia fundamental você está trazendo, não importa o nome. A questão é que existe um erro na maneira pela qual você contabiliza as contas nacionais, porque, por definição, valor adicionado ele é oriundo de um processo de produção. Como existem ativos que não são produzidos num processo de produção, isso inclui recurso natural, mas inclui, por exemplo, patrimônio histórico, patrimônio cultural. Se você perde esse ativo, como ele não foi produzido, ele não é contabilizado, porque a maneira pela qual você contabiliza o consumo intermediário, que é o sacrifício de valor necessário para agir um processo de produção, você mede isso pelo valor da produção. Como esses ativos não foram produzidos, eles não têm valor de produção. Então, você considera como valor zero. Aí começa um monte de erro. E desculpe, eu não sou tão favorável ao BNDES como a gente, desenvolvimento sustentável, quanto vocês não. Não por um problema do BNDES. O BNDES faz parte de um modelo que é predatório. Então, em exemplo, energia elétrica. Eu penso em energia elétrica como uma coisa renovável, porque a água passa. Nossa, mas ao fazer uma hidrelétrica, eu causo desastres muito grandes na biodiversidade, nos serviços ecossistêmicos das populações afetadas. E a participação em grandes hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, eu acho um dos momentos mais tristes da história do BNDES. Muito longe de ser sustentável. Então, o que a gente tenta medir com a contabilidade ambiental? Essas perdas. E o IBGE já consegue hoje avançar em alguns aspectos muito limitados, mas já é um avanço. Hoje nós já temos dentro do sistema de contas nacionais do IBGE as contas econômicas ambientais. Fala da questão da água, não da qualidade da água, mas dos balanços de água. Nós temos uma conta já de ecossistemas, que na verdade é o desmatamento, é a perda de áreas de floresta. A gente ainda não tem uma métrica de quanto vale essa floresta, mas a gente tem uma noção de quanto a gente perde, por exemplo, por ter expandido alucinadamente frigorífico. Imaginar que no século XXI era modelo brasileiro apostar em frigorífico como alguma coisa que vai desenvolver o país,
Resultou no quê? Numa expansão acelerada da pecuária. A pecuária é o maior fator de desmatamento. Então, o desmatamento não acontece porque o sujeito acordou um dia e eu quero desmatar. Ele acontece porque existe um contexto econômico. E é uma máquina, não adianta dizer quem é a culpa. Imagina um trem, são vários vagões. Estão todos puxando nesse processo. E o que a gente tenta com essa métrica, que em termos gerais, não agora lidando apenas com a economia como um todo, mas na questão específica, a gente chama da valoração. A gente tenta incorporar essas externalidades na métrica do projeto de desenvolvimento. E foi isso que o Banco Mundial começou a fazer lá nos anos 80. Por quê? Porque, em última instância, quando você fazia a avaliação do projeto, no final vinha o departamento de avaliação independente fazer, olha, esse projeto não funcionou como a gente queria, deu ruim. Onde está errando? Está errando exatamente porque a gente considera que a atividade econômica ocorre em qualquer espaço. Vamos ser o campeão do biocombustível, mas o biocombustível vai ser plantado aonde? Nós vamos ser o campeão da geração de energia hidrelétrica, vamos vir da onde? Então, o que a gente pretende, aproveitando a ideia do Georgescu, que o Márcio fez referência, é que a economia do século XXI é uma economia de fazer mais com menos, é uma economia da inteligência, uma economia do baixo carbono, uma economia da baixa intervenção. E isso é a antítese do modelo econômico que o Brasil adotou nas últimas décadas e que está sendo acelerado exasperadamente nesse momento. Hoje, neste dia que a gente está gravando, vai ser votado no Congresso Nacional uma lei para acabar na prática com licenciamento ambiental. Em maio de 2021, num período em que o planeta está vivendo as consequências de uma pandemia que tem por origem um desequilíbrio ecológico de um vírus que saiu em algum momento de uma espécie nativa e entrou em contato com a gente. E o Brasil, por lei, está decretando que não existe problema ambiental. Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o contrário, mostrar o seguinte, olha, existem custos. E eu antecipo para vocês, eu não sei o valor da biodiversidade, mas eu sei o custo de um erro de biodiversidade, de uma gestão inadequada de biodiversidade. A origem dessa pandemia aqui, qual é a métrica que a gente vai ter? Certamente é de $1 trilhão para cima. Se dá por um micro-organismo que é tão pequeno que a gente não consegue nem fotografar ele, né? A gente só tem desenho do SARS-CoV, porque ele é tão pequeno que ele escapa do espectro de luz. A gente não tem nem como desenhá-lo, só para desenhar, podem como fotografar. E é algo tão pequeno que é oriundo da onde? Da biodiversidade. Só para terminar, qual é o maior depósito de micro-organismos da natureza? Onde está? Está no Brasil, está na Amazônia, está no Pantanal, está no Cerrado, está em tudo que a gente está destruindo porque a gente faz uma conta errada. Grosso modo, é como a gente está trocando ouro por espelho. Nós estamos dando o ouro e estamos recebendo o espelho de volta. Então, o que a gente tenta fazer é medir essas consequências e colocar o dedo na ferida. Olha, isso aqui vai trazer esse, aquele outro problema, para que uma decisão seja tomada com um cenário um pouco mais adequado. Então, Cadu, até antes de passar a palavra para o Márcio, fica muito claro, né, nesse raciocínio a ideia do custo social e do custo privado, né, e do problema gigantesco que a gente tem de desalinhamento, sem querer carregar no economês, do desalinhamento entre o custo social e o custo privado, porque a destruição do meio ambiente, em todos os seus sentidos, no fundo, é um erro de cálculo de custo social, porque para a empresa privada não existe aquilo, né? Então, se a fronteira agropecuária está se expandindo e derrubando a floresta, paciência, a floresta vai cair porque vai dar lucro botar o boi lá e o custo privado não incorporou o custo de destruição da floresta, né? Então, daí a importância de se chamar o setor público, e veja que o setor público pode acertar ou errar, né? Você está dando exemplos aqui de modelos que foram, inclusive, levados adiante pelo próprio setor público, pelo próprio BNDES, aqui fazendo uma análise crítica, por exemplo, na questão dos frigoríficos, né? Mas o que é o mais importante disso tudo é entender que o setor público ele pode fazer essa inteligência que você destacou, porque ele não está sujeito ao mecanismo de mercado. Ele também está sujeito ao mecanismo de mercado, mas ele tem a preocupação de uma construção social, não é isso, Márcio? Certamente, Paulo. Só para dar mais cores de complexidade a essa abordagem do Cadu, um tanto mais crítica em relação à política do BNDES,
é claro que isso tem um histórico, né? Tem um relacionamento. O BNDES tem uma relativa autonomia, mas ele é, enfim, designado para fazer coisas estabelecidas em nível governamental. Então, para dar complexidade, a gente pode lembrar alguns elementos de história, né? Nos anos 80, por exemplo, o BNDES, quando não se falava nada de meio ambiente, equipes do BNDES recusaram o financiamento da hidrelétrica de Balbina, que talvez seja a maior tragédia em termos de aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, porque é uma energia obtida com um alagamento muito grande, né? E esse projeto foi negado no BNDES por análise dos técnicos, por questões de ver que aquilo não tinha muito cabimento, né? Com relação à questão da Amazônia na pecuária, certamente a pecuária é um dos vetores, mas o principal é exatamente a questão imobiliária, né? É a questão da grilagem. É isso que vai na frente do desmatamento. Por isso que políticas de comando e controle na Amazônia são tão importantes e elas, apesar da necessidade de termos novos instrumentos econômicos estimulando a valorização da floresta em pé, a gente sabe que sem esses instrumentos de comando e controle para inibir as ilegalidades, são muito importantes, né? Então, certamente, quem vai na frente vai para desmatar, vai com interesses imobiliários, da valorização daquelas terras públicas, né, que são invadidas. E a pecuária vem depois, né, como uma atividade que vem em seguida. Depois da pecuária, a gente vê que vem a agricultura, né? Então, eu acho que, para te responder, ao longo do tempo, o banco se envolveu com energia renovável, né, tentando ser um instrumento poderoso aí, tanto na parte da biomassa, na cana-de-açúcar, como também nas energias eólica e solar, como recentemente. E, Paulo, você me perguntou sobre aquilo que pode ser enxergado como essa economia verde, possibilidades para o Brasil, né? Certamente o Brasil é uma potência agrícola, né? Mas a nossa situação de potência agrícola, ela pode ser ameaçada em função das mudanças climáticas, que podem mudar o regime de chuvas. Então, isso é algo que o Brasil, acho que a Embrapa está atenta a isso, mas é algo preocupante aí para o futuro. Então, eu acho que, além das atividades de apoio às atividades, financiamento, acreditar em atividades de longo prazo, florestais, eu acho que a gente ainda tem muito dever de casa, de transição dessas atividades que são degradadoras, mas que tem um grande espaço ainda de, pelo menos, reduzir a sua pegada ambiental, melhorar a sua eficiência. Então, por exemplo, quais são os caminhos para promover uma agricultura de baixo carbono no Brasil, né? Quais são as tecnologias que a gente pode incentivar para que isso seja feito? Quais são as linhas de financiamento existentes, como o Programa Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC, que podem ser utilizados... Esse programa já está em execução, Márcio? Fala um pouquinho dele. Há muitos anos. Esse programa foi estabelecido lá atrás, acho que há mais de 10 anos, aí, pelo menos, o programa ABC. E o programa ABC teve algumas dificuldades. Desculpa a minha ignorância, é pelo BNDES? O programa ABC foi estabelecido pelo governo federal e ele tinha... o BNDES era uma das linhas era pelo BNDES. Aí o BNDES, pelos seus agentes financeiros, o BNDES repassa as linhas do programa ABC. Teve muitas dificuldades porque teria que se demonstrar a viabilidade e o alcance daquelas práticas
de redução de emissões de carbono. Então, ele trazia um pouco de complexidade dos projetos. E aí, quando você lidava com os bancos, repassadores, né, os gerentes lá na ponta, e o programa ABC ele tinha muitas, ainda tem, né, muitas categorias diferentes. Tem o programa ABC Florestas, tem o programa ABC Integração Lavoura-Pecuária, tem o programa ABC Restauração. Então, ele tinha um certo grau de complexidade, evoluiu bastante em termos de assistência técnica para melhorar, inclusive, mas é uma grande perspectiva exatamente de você tentar, nessas atividades, como o Cadu falou, existe um espaço para uma transição. É isso que a gente acredita. Ao lado, complementar ao apoio de novas atividades, né? A gente tem uma possibilidade imensa de atividades florestais. É um absurdo que no Brasil a gente tenha a produção de madeira como a gente tem hoje, né? Grandemente calcada na ilegalidade, somente baseada em áreas já com vegetação nativa, que é uma boa perspectiva, mas hoje o Brasil poderia estar plantando em áreas, plantando madeira comercial, para ter no horizonte aí de 20, 30 anos, a gente podia ter começado isso há 20 anos atrás, né, de ter grandes áreas de plantio de madeira, de forma que você tivesse não um plantio homogêneo, mas um plantio biodiverso, um plantio que tivesse uma fisionomia de floresta. Né? Então, são tantas as oportunidades, eu acho que isso é muito interessante. Sem falar no turismo verde, né? Um absurdo que na Amazônia a gente ainda tenha. Até na Mata Atlântica, as oportunidades que a gente tem de turismo verde aqui nesse contínuo entre São Paulo, Rio e Paraná é muito impressionante. Né? O aproveitamento genético para medicina, para cosméticos, para novos materiais, para soluções de engenharia, é um universo ainda a ser descoberto. A gente está muito longe disso ainda, né? Isso que eu queria perguntar já para chamar o Cadu de volta para a conversa, quão longe a gente está das novas atividades, que eu vou chamar de atividades verdes, e quanto a gente avançou na transformação das atividades que degradam em atividades um pouco mais sustentáveis, né? Assim, olhando para frente, fazendo um balanço de, vamos dizer assim, de onde viemos e para onde temos que ir, assim, Cadu, como é que você enxerga? Enfim, essa acho que é a grande questão. Vamos olhar a figura de uma perspectiva global, né? O que a gente vê hoje, 2021, no mundo inteiro, é um enorme avanço na compreensão de que não é possível mais estabelecer padrões de crescimento baseados no consumo infinito de recursos. Não podemos mais pensar o espaço nosso de vivência, a atmosfera, o oceano, o espaço rural como depósito de lixo, como garimpo de recursos naturais. E a concretização dessa ideia está vindo nos sucessivos planos, primeiro da União Europeia e agora com o Biden, inclusive o Biden acelerando mais do que a gente esperava, e esse é o elemento novo da economia verde. E o que é a economia verde? É que exatamente pelo investimento nas ações de inclusão social com proteção ambiental, ressalto mais uma vez, não se trata apenas de fazer um projeto de captura de carbono, é um projeto de captura de carbono que vai gerar emprego, mas um emprego para grupos sociais pré-definidos, que vai proteger comunidades afetadas, que vai empoderar mulheres, vai empoderar populações indígenas e que, por isso, vai gerar atividade econômica, que, por sua vez, vai gerar tributo, que, por sua vez, vai gerar a capacidade do Estado. Como você bem colocou, Paulo, esse processo não ocorre espontaneamente. A gente, na área da economia ambiental, trabalha direto com o conceito de falha de mercado. O mercado falha. Não estou dizendo que o mercado é ruim, estou dizendo que o mercado não é perfeito. E, por isso, ele precisa ser corrigido. Por quem? Pela sociedade como um todo. Parte desse papel com a sociedade como um todo organizada de forma espontânea, as organizações não governamentais, uma boa parte, inclusive, com o Estado como representante organizado dessa sociedade,
liderando, mas através de processos de cooperação e coordenação, e não de conflito. Não é uma recuperação keynesiana belicista. Vamos todos investir em armamento, gera emprego. Não, na verdade, aconteceu isso com o New Deal. Claro, O New Deal parte do sucesso do New Deal, uma expansão belicista. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, e esse é o ponto fundamental, sendo seletivo. E é claro que esse não é um problema do BNDES em si. O BNDES não é independente, ele faz parte da União. Eu espantaria se você dissesse que o BNDES não responde à União. Ele é patrimônio do governo brasileiro. Ele obedece ao governo brasileiro e, infelizmente, essa ação do governo brasileiro tem sido sistematicamente de não selecionar. Então, qual é o problema? O problema é que, por mais que eu faça um programa ABC, por exemplo, que crie condições bacanas para a agricultura de baixo carbono, eu também incentivo a pecuária, que é o que o Márcio não colocou no raciocínio. A especulação imobiliária é para ter pecuária. O causador é a pecuária, sim, eu não vou discutir isso em minha tese de doutorado, como esse processo, a causa fundamental é você desmata para ter terra para vender. Vender para quem? Só que interessa comprar isso é pecuária. E não é um problema da Amazônia, é a história do Brasil. Cadê a Mata Atlântica? O Cerrado está desaparecendo e ninguém fala nada. Se você disser para mim qual é o bioma mais ameaçado neste momento, é o Cerrado. E o Cerrado está sendo ameaçado pela soja, pelo agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, o agro é desmatamento. O agro é desemprego. Voltando às contas nacionais, Paulo, abra lá o IBGE, vai ver. Nenhum setor desemprega mais do que o agro. De 2000 a 2018, o setor agropecuário foi responsável por mais de 3 milhões de perdas absolutas de trabalho. Esse modelo ele é injusto socialmente. Ele não gera desenvolvimento para as comunidades afetadas. Ele gera enriquecimento de alguns, que são os que controlam a máquina política. E, infelizmente, essa máquina política controla o aparelho de Estado. O BNDES faz parte desse aparelho de Estado. Por melhor que sejam as intenções, ele acaba obedecendo a uma lógica de que o Brasil, ao contrário do que faz os países desenvolvidos, volta para trás. Toma como modelo uma economia do século XIX. Eu vou me especializar em quê? Tudo que é passado. Eu vou produzir minério em bruto, sem processamento. Soja, vou exportar soja em grão. Eu vou produzir o quê? Eu vou produzir carne. Uau! Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, falando aí da Mazzucato, em que a proteína animal está sendo processada hoje de forma diferente. Nós já temos hambúrguer sem carne, né? Isso aí é o Exatamente. Meats, né? Aliás, é uma empresa e você tem a produção vegetal avançando também nesse sentido de industrialização. E a gente aqui acha que o negócio é explorar o nióbio da Amazônia. Se você dissesse para mim, esse modelo gera emprego, eu vou perder a biodiversidade do Cerrado, que não é só a Amazônia, a gente tem que parar de falar da Amazônia. O problema é a Mata Atlântica, porque o desabamento que vai ocorrer na comunidade que está constituída numa área onde não deveria estar, é porque aquilo foi perdido de Mata Atlântica. Se a gente tem uma inundação, tem uma falta de água em São Paulo, é a Mata Atlântica ou é o Cerrado. Nós temos problema semelhante na Caatinga, que está desaparecendo. Não é só o Amazônia. O meio ambiente é aqui, é onde a gente está. Se eu estou no Rio de Janeiro, é Mata Atlântica. Se eu estou, em Brasília, é Cerrado. Se eu estou numa cidade do Rio Grande do Sul, é o Pampa. E por aí vai. Então, essa perda que a gente está tendo, ela acaba representando um retrocesso que é autoalimentador, porque com isso você tem atividade econômica decadente, esse processo de reprimarização da economia brasileira, ou desindustrialização, significa uma redução da capacidade de geração de emprego. Como eu falei para vocês, o Brasil aposta suas fichas em atividades que não geram emprego. Energia não gera emprego, agropecuária gera desemprego, mineração não gera emprego. O que gerava atividade de emprego, você tem muito pouco investimento. Então você não tem geração de emprego. Você tem baixa capacidade tributária. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas existe um problema que se você vai competir internacionalmente em commodity de baixo custo, se você onera essa produção com tributação, você perde competitividade. Então, qual é a sua reação? Abaixa, inventa um jeito de acabar com a tributação. Eu tenho um problema fiscal. E esse problema fiscal, ele cria a falta de capacidade de investir que é nas soluções sustentáveis. Que soluções são essas? O que deveríamos estar fazendo? Deveríamos estar investindo em tecnologia, em educação,
em educação básica e educação avançada. Hoje, neste mesmo dia, a reitora e o vice-reitor da minha universidade, o FRJ, onde eu nunca consegui sair até hoje, estou lá desde 1983, continuamente, de um jeito ou de outro, deu uma entrevista dizendo: nós vamos fechar as portas, a gente não tem mais dinheiro. Nós estamos investindo o recurso em quê? Nós não estamos colocando na recuperação urbana, que poderia gerar renda, melhoria social e qualidade ambiental. A gente não está investindo em atividades que são prioritárias, porque a gente faz a pior forma de alocação de recurso, em que você cria algumas linhas que realmente privilegiam o que é correto, mas você continua na larga escala o quê? Privilegiando o que é predatório. A alocação do crédito rural, por exemplo. Então a gente tem o quê? Um modelo que vai apostando na ficha de que o mundo não vai mudar e os padrões de competitividade. Agora eu vou resgatar um outro grande nome que eu acho cada vez mais, eu sinto saudade dele, Fernando Fansilber. Foi meu professor, inclusive, na CEPAL, pouco antes de falecer. O Fernando Fansilber comparava a competitividade espúria com a competitividade autêntica. O que nós estamos vendo é que o mundo está apostando na competitividade autêntica, da tecnologia, da inserção, da inteligência agregada em valor. E no Brasil, a gente é cada vez mais dependente do quê? Do predatório, do garimpo, do desmatamento, de formas de cortes orçamentários nas atividades essenciais. A gente conseguiu a façanha em plena pandemia de fazer corte orçamentário nas instituições que estão produzindo a solução. A Fiocruz teve corte orçamentário. Enfim, isso significa que se não tivermos uma mudança do papel do Estado, e aí eu falo, acabar com a lei, a emenda constitucional de corte de controle dos gastos, ela é insustentável. Não há como atender a Agenda 2030 com este modelo de controle de gastos. É impossível. Reforma tributária. Deveríamos estar introduzindo espécies ambientais, características, tributação do poluidor. Não estão fazendo isso na reforma tributária. E, ao mesmo tempo, a gente vê o esfacelamento da estrutura de proteção social. Vai desde a reforma trabalhista, que retira o direito dos trabalhadores, até o desmonte do hospital, da escola pública, do sistema público, que é o que segura isso, em nome de uma visão equivocada, de um liberalismo tosco, que não é praticado mais nos países desenvolvidos, mas que, por uma razão ideológica, que é mantido, porque isso beneficia um grupo muito pequeno de gente que ganha cada vez mais dinheiro. E eu repito aos senhores que é um escândalo nessa situação toda. Nós vemos os lucros dos bancos comerciais nesse momento, nesse primeiro trimestre de 2020. Cadu, é absolutamente chocante isso para mim. Eu estou concordando gênero número igual com você, mas está me dando uma certa depressão aqui. Vamos pedir a ajuda do Márcio, trazer alguma boa notícia para a gente, porque eu estou 100% alinhado com você e o diagnóstico seu está preciso, é exatamente o meu. Mas o Márcio vai me dar alguma esperança de algumas pequenas boas notícias e de ações que a gente... algum lugar para a gente se agarrar, Márcio. Não, então, eu acho que para começo de conversa, o Cadu voltou ao tema BNDES, é uma instituição de Estado, né, do Estado brasileiro, antes de ser do governo. É claro que ele tem influência no momento e a legitimidade das eleições causam isso, né, de estabelecer as suas políticas de momento. Mas ele é uma instituição, desde 1952, do Estado brasileiro. Então, eu creio que entre as atividades que se pode colocar, eu acho que talvez seja a diferença aí. O Cadu, na universidade, pode estar tendo essa visão e essa capacidade de falar e como um todo, horizontalmente, né, de tudo. Eu estou lá, no pé no chão, tentando, diante de uma situação dada, não é, buscar as formas de superação, as formas de exatamente, eu não concordo 100% com o que o Cadu falou, talvez aí 85%, 90%, digamos assim, né? Então, buscar as formas que a gente está lá na prática, na hora que pega a situação prática, da correlação de forças que existem, entendeu? Das dificuldades práticas de implementação de uma atividade de inovação na Amazônia, por exemplo, que é a coisa que o BNDES
tenta fazer, né? Ou seja, Cadu, a gente tem que enxergar mais a complexidade e as forças que estão interagindo. Não é assim como você está falando, assim, uma platitude de políticas que estão sendo orientadas, não. A gente tem que ter, e aí eu compartilho com o Paulo, uma tentativa de botar a cabeça para cima, não é? E tentar verificar quais são os passos concretos que se dão, que se pode dar em função daquilo que está acontecendo hoje, que é tão difícil e problemático para a gente, né? Então, Paulo, eu acho que, fora as questões muito, algumas bem colocadas pelo Cadu, da situação atual, eu não concordo seja a pecuária lá o fator principal, eu acho que é para ganhar e para vender para quem aparecer lá, não é? Por acaso é a pecuária, porque ela acaba aparecendo. Depois a gente segue nessa discussão. Mas eu acho que a gente tem hoje a oportunidade, dado que existe uma mobilização global em torno da questão ambiental, bastante surpreendente, aliás, não é? Que a gente não sabe até que ponto ela é verdadeira, né, bem consolidada, ou isso é apenas uma lavagem verde, uma questão de moda, uma oportunidade de momento, né? Mas certamente na questão, por exemplo, do carbono, em que existe uma mobilização mundial dos países em torno de uma trajetória de redução de emissões, certamente o Brasil tem um papel relevante a cumprir, até porque temos uma matriz energética rica em renováveis, com todos os seus problemas, não é? Mas rica em renováveis, e a gente tem uma oportunidade de florestas, dos biomas florestais, fora os biomas que não são os florestais, né? Uma oportunidade bastante interessante em relação à sua preservação, em primeiro lugar, né? Que podem se beneficiar no curto prazo dessa liquidez que hoje tem no mundo para atividades ambientais ligadas a carbono, e a gente pode... Dinheiro, liquidez não, quer dizer dinheiro, tem dinheiro para isso. Dinheiro para isso, está quicando dinheiro, basta o Brasil saber pegar e dentro daquilo que o Cadu falou, nas atividades que são mais intensivas em emprego, né, em questões de inovação e que olhem o longo prazo. Por exemplo, a gente tinha que olhar muito fortemente para o desafio da restauração dos biomas brasileiros, né? Fortemente. Né? Nós, no BNDES, eu tenho uma experiência incrível lá, porque o BNDES é gestor do Fundo Clima. Não é? Dá um exemplo para a gente, Márcio. O BNDES é gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Não é? O Fundo Clima. Quanto tem dinheiro lá? Tem grana lá? Como é que está esse fundo? Tem grana lá, está aberto, e da minha experiência é muito interessante, porque na parte florestal, por exemplo, de recuperação, isso está disponível para os proprietários rurais. Você pode revelar o patrimônio dele? É público? É um dado que você pode dar para a gente, não? O patrimônio hoje a gente, sim, a gente tem disponibilizado, eu não vou saber direito... Não, é só ordem de grandeza. É da ordem de grandeza do bilhão, né? Do bilhão. Isso, 2 bilhões que tem disponível e continuam tendo os aportes. Historicamente, foi pouquíssimo utilizado para atividades florestais, né? Surpreendente, porque as taxas de juros eram baixas, os prazos altos, as condições eram muito favoráveis, né? Então, eu acho que recuperação dos biomas brasileiros é uma atividade que tem benefício coletivo, é geradora de emprego, tem uma atração para recursos externos, né? Nós temos o Código Florestal que devia estar sendo implementado agora. Então, ao contrário assim, não ao contrário, mas um pouco diferente do que o Cadu falou, eu acho que hoje no setor agropecuário existem algumas ideias em torno de um desvio de uma trajetória anterior mais impactante no meio ambiente. Hoje já existem cabeças no setor agropecuário que já trazem essa perspectiva
de uma agropecuária com investimentos que permitam uma agricultura relativamente de baixo carbono ou de redução dos seus impactos. É claro que, ao falar como um todo, dar o avanço em cima, por exemplo, do cerrado, aí nós teremos dificuldades, de fato. Mas é claro que hoje existem vozes no setor agropecuário dizendo que a gente não precisa desmatar mais nada, porque nós temos uma quantidade de áreas com pastagens degradadas que rendem muito pouco por hectare, né, que poderiam ser substituídas, né, e poderiam ter o investimento nessas áreas. Inclusive, a gente pode fazer a recuperação dos biomas também, em parte, nessas áreas, né? Então, a implementação de uma agricultura, Cadu, é decisiva. A gente tem que virar esse jogo convencendo os agentes. A gente não adianta falar isso como platitude geral e achando que nós não temos saída para isso. Eu tenho direito à réplica? Buscar Ele disse que eu disse tanta coisa que eu não disse que eu acho que eu tenho direito. Em primeiro lugar, Marcinho, quem disse que o agro é tudo não sou eu. Quem coloca o agro como antes de mais nada, é o agro. Eu apenas disse que, agora, por favor, existe, claro que sim, uma enorme diferença no agro, mas desculpa, os dados do desmatamento apontam para quê? Ou aumentou ou diminuiu? Por favor, você conhece esses números. Nos 2, 3 últimos anos, qual é a previsão para este ano sobre desmatamento? Mais desmatamento. Quem é que desmata? E desculpe, se eu não vou queimar o pasto para botar boi, o que eu vou fazer em São Félix do Xingu? Shopping center? Existe sim um grupo de atores que está muito preocupado, que é o agronegócio avançado. Mas são eles que têm que acabar com essa mensagem de que o agro é tudo, porque esta é a campanha. Não fui eu que inventei isso. Mas é exatamente. Deixa eu falar agora, Márcio, por favor. Você disse que eu disse um monte de coisa. Você disse que o Cadu disse. Eu não disse nada do que você disse. O que eu estou dizendo é, existe desmatamento. Esse desmatamento foi fomentado deliberadamente por uma política na qual, corretamente ou não, o BNDES esteve envolvido ao estimular os frigoríficos na Amazônia, que resultou no aumento significativo do desmatamento. Foi sozinho? Não. Foi a mudança do Código Florestal, foi a reversão dos aparelhos de política de controle ambiental. Eu discordei disso. Desculpa, deixa eu terminar. Você disse que eu não disse nada que você disse, eu só disse que eu disse. É muito perigoso num debate dizer que uma pessoa disse o que ela não disse. Eu só estou dizendo que quem se coloca como uma força homogênea é o agro, não sou eu. São eles que pagam a propaganda, em que dizem que eles são tudo. Então tá bom, vou fazer o quê? Eles é que colocam. Agora, se eles são tudo, eles também são responsáveis pelas suas consequências. E isso foi, em parte, apoiado por políticas que estimularam esse tipo de ocupação. E esse tipo de ocupação resultou no maior desmatamento visto em 10 anos. E que está aumentando. E está aumentando porque, sim, a razão fundamental é a formação de pastagem. Desculpa, você vai brigar não comigo. Vai brigar comigo, com Sérgio Margulis e com toda a literatura econômica. Eu só estou na faculdade, a única coisa que eu faço é ler livro. Os livros são o que dizem. Então, só para a gente ser mais objetivo nisso, tem que partir para ação concreta. Ação concreta é o quê? Certificação da carne. Eu só vou dar crédito se você tiver uma ação positiva. Agora, apenas o BNDES financia? Não. É todo o aparelho de Estado. Se eu não mexer em todo o sistema de crédito, não adianta eu fazer um programa bacana. Por quê? Eu vou ter um problema maior da alocação do que é predatório. E esse é o grande drama. O que a gente tem que estimular? Estimular, por exemplo, ações de responsabilidade das empresas, que é mais do que necessário. Exatamente. Unidade de conservação, meu trabalho todo em valoração de unidade de conservação, por que elas são importantes? Elas são importantes porque elas geram bem-estar, que elas geram proteção, geram carbono. Agora, não fui eu, lamento, Márcio, que inventou essa história. Eu não sou o responsável do PIB per capita brasileiro hoje ser menor do que o PIB per capita de 2008. Falei isso, que você é responsável? O Brasil tem um PIB per capita menor do que... Não, eu estou respondendo ao Paulo sobre o pessimismo. Não, mas o PIB per capita brasileiro hoje é inferior de 2008. Nós temos um percentual de atividade
Deixa eu caçar a palavra aqui, Cadu. Menor que todos, então não vai. Eu estou de acordo com você, eu só estou chocado, porque a gente começou essa conversa e vocês falaram que vocês são colegas de colégio, que vocês são torcedores, colegas de arquibancada, né, que os dois torcem para o Botafogo. Então, não, mas a gente gosta da discussão. Isso aí é tranquilo. Você acha que a gente não vai terminar essa conversa depois, num dia com calma, tomando chopp? Não, mas Cadu, eu só queria esclarecer, assim, quando você estabeleceu, eu não quis falar nada que você atribuir a você, coisas que você tenha dito. Eu só queria qualificar um pouco a maneira como você colocou, e eu tentei dizer exatamente, Cadu, eu concordo com você 85%, 90%. Só que eu acho que a nossa oportunidade hoje é exatamente tentar enxergar nas formas pelas quais nós vamos afetar a agropecuária brasileira, fazer com que a agropecuária brasileira, além de se tornar mais eficiente, não faça desmatamento, que cumpra o Código Florestal e consiga atender aos objetivos econômicos e sociais que ela se propõe e pode atingir, que é a produção de alimentos. Então, foi nesse aspecto que eu quis fazer a abordagem. Depois a gente continua a falar da pecuária. Aliás, eu tenho experiência grande ali do que o BNDES tentou fazer com a pecuária, lá em 2009. O BNDES foi o primeiro banco a estabelecer uma política, lá em 2009, no momento da crise, né, para os frigoríficos, tentando fazer com que os frigoríficos fizessem, de fato, um controle dos seus fornecedores diretos. O BNDES queria que a rastreabilidade fosse implementada. E é claro que naquele momento, e olha, a gente estava em 2009, hein? 2009, naquele momento, não se tornou, por influência muito do governo federal, de estabelecer a rastreabilidade como algo compulsório. E a rastreabilidade seria importante não apenas para controle ambiental. A rastreabilidade é importante em termos produtivos, para você conhecer o rebanho, em termos sanitários. Então, tinha um olhar em cima disso que tinha essa... Então, é isso, Cadu. É um pouco apenas... Desculpa se eu falei alguma coisa que você não tinha dito, mas eu queria só ficar um pouco mais nesse chão que é de buscar as oportunidades que existem hoje dentro do setor agropecuário, dentro do setor de mineração, dentro do setor florestal, principalmente, para, finalmente, a gente atingir aquilo que eu e você queremos, que é um desenvolvimento brasileiro sustentável e com inovação e pensando aí no longo prazo com benefício, redução das desigualdades sociais brasileiras. Então, não estamos muito diferentes nas nossas posições. Eu só acho que os próximos passos a serem dados, a gente tem que botar o pé no chão e ver de que forma, do ponto de vista do BNDES, pelo menos, a gente pode apoiar mudanças tecnológicas de gestão e de olhar para frente dessas atividades econômicas. Boa, eu estou preocupado que infelizmente, a gente está chegando aqui no final do programa, mas a discussão é incrível, assim, acho que a gente conseguiu trazer muita informação para as pessoas entenderem os dramas que estão envolvidos aí. Então eu queria pedir para o Cadu dar algumas palavras finais, depois o Márcio, e agradecer de coração, porque vocês são dois grandes conhecedores desse tema, né? E a discussão que surgiu aqui é a discussão que está colocada no Brasil, né? E que é o que realmente a gente precisa discutir, né, Cadu? Paulo, eu acho que vocês estão vivendo um momento de uma briga, uma discussão, não é nem uma discussão, é de dois amigos de muito tempo, vão continuar amigos, não se preocupa não, que isso aí é um debate de muito tempo. E aqui talvez, eu acho que a grande diferença é que o Márcio enfatiza muito a perspectiva do BNDES. Eu não falo em nome do BNDES, estou falando de um modelo econômico. Eu acho que esse que é o problema que está havendo essa divergência. E eu entendo todo o esforço que o Márcio coloca e de outras instituições que tentam, diante desse movimento, fazer algo e ser engolido por uma onda que é muito maior. Se hoje, à noite, o projeto de lei 3.729 for aprovado, destruindo na prática o licenciamento ambiental, não haverá como o Márcio e toda a equipe, por melhor intenção tenha dentro do banco, para segurar isso. O problema é muito maior. Felizmente, agora você fala, eu sou pessimista? Não, eu sou pessimista em relação ao Brasil. Na verdade, eu não sou pessimista. Eu vou dizer para você, a minha área, estatística econômica, eu vejo os números.
Então, quando eu digo para você, olha, que nós estamos hoje com um PIB per capita inferior ao de 2008, significa que todo esse movimento foi para quê? Foi para gerar mais renda, para gerar mais emprego? Não. Quando eu olho as estatísticas de ocupação do agro, não sou eu que estou dizendo, é o IBGE, reclama lá com o IBGE. Eu só estou lendo a estatística. Estou dizendo o seguinte, este modelo que o Brasil está avançando, está retroagindo, ele não vai levar a nada a lugar nenhum. E eu sou otimista, agora você fala, esse é um programa de pessimismo? Não, porque o resto do mundo está mostrando um jeito diferente de ver. Esse jeito diferente de ver envolve o quê? Existe uma nova maneira de se puxar a economia. Ela não vai acontecer de forma espontânea. Ela exige um papel de um Estado ativo. Agora, não adianta proteger uma instituição e deixar o resto morrer. Mesmo por melhor que o BNDES sozinho permaneça, sem o IBAMA, sem o ICMBio, sem o FRJ, sem a Fiocruz, sem o resto do aparelho de Estado que está sendo destruído. E eu não vou contar aqui das condições pessoais das pessoas que não têm aumento sei lá quanto tempo. Um bolsista de mestrado ganha menos que um estagiário do BNDES. O bolsista de iniciação científica, hoje na UFRJ, ganha R$400. Esse é o valor que é dado para a ciência. Enquanto isso persistir, a gente não vai a nada a lugar nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o mundo, e o mundo está passando a mensagem, e essa é a mensagem de otimismo. Observar o que os países, desenvolvidos ou não, porque existem países em desenvolvimento também fazendo esse avanço. O que o resto do mundo está se direcionando? Para onde ele está indo? E ver que é possível um novo caminho. Agora, se persistirmos neste modelo atual, lamento informar, regrediremos ao século XIX. E o século XIX não era caracterizado por pujança econômica, por igualdade social, e certamente onde havia intervenção foi desastrosa. Então, eu acho que existem possibilidades. O Brasil é rico em possibilidades, mas parece ser mais rico ainda em desperdiçar essas oportunidades. Se não houver uma mudança radical, e é uma mudança radical, nessa percepção, não haverá, e essa talvez seja a grande diferença do Márcio está falando para mim, e esse é o que eu vou colocar para ele, não haverá possibilidade de que a gente consiga salvar a figura como um todo. A gente consegue proteger uma área. E eu termino com a restauração da Mata Atlântica. O que sobrou de Mata Atlântica sobrou por quê? Porque foram as áreas que não tinham mais ocupação, viraram unidade de conservação. A única área que a gente tem ainda de Mata Atlântica interiorana de grande espaço, que é o Parque Nacional do Iguaçu, está neste momento sob ameaça de ser cortado ao meio pela Estrada do Colombo. Este é o Brasil de 2021. Então eu lamento se o que eu falo para vocês não agrada. Desculpa, eu sou um regis professor, eu só vejo o que eu vejo. Mas o que eu vejo, Paulo, lamento, se nós continuarmos por esse caminho, apesar de todas as belas possibilidades que o mundo está mostrando para a gente vai se afundar cada vez mais no buraco. E o buraco não é só na Amazônia, não, é no Jacarezinho também. E tá mais para século XVIII e XVII, viu, Cadu? Não é no XIX que a gente vai parar, não, viu? Márcio. Esse é um quadro realmente difícil, ameaçador nesse momento, né? Eu concordo com o Cadu em relação à importância de você ter um papel ativo do Estado, né? Principalmente nas questões sociais e ambientais. Eu um pouco falei abordando o BNDES, dado que esse foi um assunto inicial, né? E dali eu acho que a gente tem uma perspectiva, pelo menos, Cadu, de pelo menos mostrar para os agentes econômicos, para a sociedade em geral, as trajetórias que a gente considera como positivas e mais geradoras de emprego e tendo um olhar sobre o desenvolvimento brasileiro mais positivo. O meu ponto é esse. O BNDES, novamente, a gente tem a oportunidade lá de ter essa composição do setor governamental com o setor privado. O Fundo Amazônia, por exemplo, apoiou muito fortemente o IBAMA, no momento lá atrás que o IBAMA estava com falta de orçamento para
para combater o desmatamento ilegal, né? E o BNDES... O receptor de recursos do Fundo Amazônia são os órgãos de controle ambiental público. Exatamente. Então, assim, a gente torce muito para que as negociações em torno aí do Fundo Amazônia levem aí a uma retomada, né, dada a importância. Eu sei da importância do Fundo Amazônia para instituições como o IBAMA, por exemplo, né, e para os estados brasileiros. Né? Os estados brasileiros hoje, Paulo, o BNDES, só do Fundo Amazônia, tem mais de 300 milhões de reais contratados para a implementação do cadastro ambiental rural nos estados brasileiros. Né? Isso é muito importante. Isso é $1 de graça entrando no Brasil diretamente no estado. Então, eu acho que, dado que vocês falaram dessa oportunidade internacional, a gente está vendo isso, a oportunidade de recursos entrarem, né, no Brasil, em função disso, atendendo aos interesses nacionais, aos interesses brasileiros. Muitas vezes ainda se faz uma confusão aí de que recursos externos estariam só com interesses espúrios. Na verdade, são coisas que a gente controla e que a gente podia fazer tanto em inovação como em fortalecimento das instituições do Estado brasileiro. Então, essa minha visão. Fora o que a gente não falou de saneamento, né? Saneamento, a agenda urbana, aí, fora a importantíssima agenda aí dos biomas, né? Da agenda urbana, da importância que tem o saneamento hoje, dado que isso nunca foi inteiramente resolvido. A gente vê o caso da Baía de Guanabara, até hoje aí com essa situação. Eu me lembro da época quando eu era produtor de vídeo, que eu fiz um vídeo em 1992 sobre a Baía de Guanabara. Eu posso passar o vídeo hoje e as pessoas vão achar que ele foi produzido agora, em 2021, dada a atualidade do assunto. Quer dizer, nós como sociedade não estamos conseguindo resolver, priorizar investimentos que são fundamentais para o bem-estar de grande parte da população brasileira. Ainda mais que as questões ambientais, a gente vê isso ao longo da história, né, atingem mais as populações de baixa renda. Os efeitos deletérios, né, dos impactos ambientais deletérios de atividades produtivas insustentáveis atingem mais as populações de baixa renda. Isso no Brasil e em todo o mundo. Então a gente tem um grande desafio de incorporar tanto essa agenda florestal, uma agenda verde, agenda do oceano, da litorânea, da agenda azul, né, e a agenda das cidades, onde a parte de saneamento ambiental, incluindo esgoto, água e resíduos sólidos urbanos, é tão importante. Então, Cadu, a gente vai se juntar para tentar pegar essas estatísticas todas e demonstrar para os agentes econômicos, demonstrar para os agentes governamentais que a gente tem linhas de saída, linhas de fuga de uma trajetória aí de degradação que, infelizmente, ainda nos assombra. Muito obrigado, Márcio, Cadu. Acho que foi fantástica a conversa. A gente tem um retrato duro da realidade, né? Todos nós sabemos dos problemas e da crise que a gente vive, né? A gente teve um podcast para falar, por exemplo, do problema do censo, né? Que está em debate e a gente corre o risco de nem ter censo. Quer dizer, a gente chegou num nível de absurdo do país que a gente corre o risco de não saber o que está acontecendo com o país, né? Para não falar de todas as questões da legislação ambiental, né, e, enfim, do que a gente enfrenta. Então, acho que foi muito importante o registro que o Cadu traz aqui para a gente, que é dramático. Né? Dramático não é o Cadu, dramático é a realidade brasileira. Né? Estamos numa situação realmente gravíssima. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu trazer respostas no passado, e um pouco o espírito do podcast é mostrar coisas, né, que a gente fez, que deram certo, casos de sucesso, né, apesar de todos os pesares, resgatar um pouco esse autoestima, né, por assim dizer, do Brasil. Né? Então eu acho que a gente tem esses dois pontos
colocados na mesa hoje, né? Mas realmente é um momento difícil, assim, é um momento difícil, é o que a gente está passando, né, no meio da pandemia, num mundo que virou a cabeça completamente, num mundo que faz tudo que a gente defende aqui, que a gente acredita, né? E num Brasil que vai, como um todo, vai na contramão. E claro, o BNDES eu acho que é ainda uma trincheira, num certo sentido, de ideias fantásticas e de um corpo técnico maravilhoso que o Brasil tem. Agradeço muito a vocês por passar esse tempo aqui com a gente, por trazer essas ideias, dividir com a gente essa visão que vocês têm. Vocês são dois grandes conhecedores do tema. Obrigado, valeu, gente. obrigado, Paulo. Obrigado, Cadu.